Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Como é que foram de feriado? Espero que tenha corrido tudo bem. Espero que tenham aproveitado para descansar. Eu, pelo menos, aproveitei bastante. Mas hoje é quarta-feira, estamos retomando todas as atividades. Estou firme e forte aqui. E hoje eu quero falar com vocês sobre um tema muito importante. Acho que a maioria sabe que eu estou falando sobre estratégias defensivas. Eu venho abordando esse tema que eu considero de extrema relevância. Bom dia, doutora Terzian, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Como é que foi de feriado? Então, vamos lá. Doutor Alberto, bom dia, seja bem-vindo. Deixa eu só me apresentar rapidamente para quem ainda não me conhece. Meu nome é Roberta Andriane Renault, eu advogo na área criminal há 20 anos, sou criadora dessa fanpage de vocação jurídica, onde diariamente eu divulgo material gratuitamente para vocês, sempre relacionado à prática da advocacia criminal. E eu estou aproveitando a semana que eu abri uma turma para o curso de estratégias defensivas, né, que começará agora dia 15 de maio, e eu estou aproveitando essa oportunidade para falar com vocês em lives sobre estratégias. Nós estamos falando já há um bom tempo, né? Há umas 2 semanas. E hoje eu quero falar sobre a estratégia defensiva durante a audiência de instrução e julgamento. E eu acho que a melhor forma para abordar isso é justamente mostrar os principais erros cometidos pelos advogados, né? Então aqui eu quero apontar 2 erros. Quem já assistiu todas as minhas lives provavelmente vai se lembrar desse caso. É o seguinte, na verdade, eu fui constituída como advogada num processo e o cliente ele estava sendo acusado da prática de calúnia, né? E essa calúnia, ela saiu da competência do Juizado Especial Criminal porque a pena, houve um concurso de crimes e a pena excedeu o máximo previsto lá no artigo 61 da Lei 9.099. Então, a pena dava mais de 2 anos. E, por essa razão, o processo foi para o juízo comum. Então, a audiência de instrução e julgamento ela seria realizada numa vara criminal. Ok, o que aconteceu? Eu li o processo todo, o meu cliente era o réu, ele estava sendo acusado daquela prática do crime de calúnia. Então, a gente sabe, né, que a calúnia é um crime de ação penal privada, de iniciativa privada, então é movido por queixa-crime. Então, o meu cliente era o querelado. Muito bem. Eu vi o processo e estava completamente desfavorável ao meu cliente. Todas as provas mostravam que, de fato, ele havia cometido o crime de calúnia. E eu já havia orientado o meu cliente, inclusive, olha, as chances de uma condenação, elas são muito grandes. Então, eu já havia advertido. Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas várias testemunhas e confirmaram que, de fato, o meu cliente havia praticado o crime de calúnia. Só que quando chegou na fase de alegações finais, essas alegações elas foram orais, né? Porque as alegações finais, elas podem ser orais ou memoriais, ou seja, alegações escritas. Na fase das alegações orais, bom dia, doutor Eduardo, seja bem-vindo. Na fase das alegações orais, o que aconteceu? O advogado do querelante disse o seguinte, que repetia, que reiterava todos os argumentos expostos na queixa-crime. Então, ele não pediu a condenação do meu cliente em alegações finais. Ele apenas falou, eu reitero todos os argumentos, né, todos os pedidos. E aí, pessoal, ele cometeu um grave erro. Grave. Bom, e o juiz olhou para a cara desse advogado, do querelante, e perguntou, é isso mesmo, doutor? Quer dizer que a gente está aqui há 2 horas, ouvindo testemunhas, participando de uma audiência de instrução e julgamento, e o senhor fala isso em alegações finais? O advogado ficou o quê? Não entendeu nada. Ele não sabia qual o erro que ele havia cometido. Por quê? Porque ele não conhecia o procedimento. Pessoal,
no artigo 60 do Código de Processo Penal, ele fala de um instituto chamado perempção. E o que é a perempção? Nas ações penais de iniciativa privada. Então, a perempção é uma causa instintiva de punibilidade. Se você não pede, nas alegações finais de uma queixa-crime, a condenação do querelado, você está provocando a extinção do processo, porque em razão da causa extintiva da punibilidade, em razão da perempção. Então, é rito, durante a alegação final, requerer, nos crimes de ação penal privada, a condenação do acusado. Se não pede, aí está extinta a punibilidade. Isso é o que o artigo 60, né, inciso 3º, inciso 3, fala do CPP. E o advogado cometeu o erro simplesmente porque ele desconhecia o quê? O procedimento. Ele não conhecia essa regra. E aí, eu não preciso dizer o mico que ele pagou, porque o cliente dele ficou com uma cara assim, não entendendo nada, já que as testemunhas haviam confirmado toda a versão do cliente, né? Haviam confirmado que o meu cliente praticou o crime de calúnia, e ele ficava olhando para o advogado, dizendo, e aí, doutor, o que está acontecendo aqui? Eu não estou entendendo. Então, pessoal, o que eu percebo e muito, bom dia, doutor Marco, bom dia, doutora Claudiane, o que eu percebo muito, a maioria aqui sabe que eu tenho um grupo no WhatsApp voltado para advogados iniciantes, e lá são colocadas várias dúvidas da prática da advocacia criminal. O que eu percebo é que muita gente pergunta assim, doutora, eu vou ter uma audiência de instrução e julgamento amanhã, eu não faço a menor ideia do que fazer. Eu não faço a menor ideia de como proceder. Eu acho que a primeira orientação que eu tenho a dar para vocês é descubram qual o tipo de procedimento. Por exemplo, se você está falando de uma infração de menor potencial ofensivo, aquela que se encaixa lá no artigo 61, você vai para o GCRIM, você vai estudar a Lei 9.099. E lá, na Lei 9.099, tem um passo a passo de como agir, né? Você já vai para uma IJ no GCRIM sabendo que a denúncia ou a queixa, elas não foram recebidas. A primeira coisa que você vai fazer na audiência é demonstrar causas para a rejeição da denúncia ou da queixa, como advogado do autor do fato. Agora, se você está num procedimento diferente, o procedimento de tribunal do júri, a denúncia, né, ela já foi recebida. E aí a sua atuação na audiência de instrução e julgamento é outra. Gente, existem várias espécies de procedimento no Código de Processo Penal. Vocês têm que saber identificar essa espécie e depois de identificada, vocês vão correr lá na parte dispositiva das regras desse procedimento e vão estudar detalhadamente. Outra coisa, a estratégia, ela é previamente definida. Ela tem que ser calculada em casa, no escritório. Vocês têm que levar um roteiro para a audiência. Então, vocês têm que saber exatamente o que farão, qual é o passo a passo daquela audiência, o que vai acontecer. Né? Então, primeiro vai ser inquirida a vítima, depois as testemunhas de acusação, depois as de defesa, ok. Aí você já sabendo o que vai acontecer, você vai se preparar nesse roteiro, colocar os pontos principais, já formular algumas perguntas, você vai levar isso para o ato para você não ficar perdido. Então, o que eu percebo é isso. A grande maioria dos advogados, bom dia, doutor Lauro, seja bem-vindo. A grande maioria dos advogados erra e muito na EJ, primeiro porque não tem menor ideia de qual é o procedimento. Não sabe das regras do procedimento também, e depois não se prepara. Essa preparação, eu vou repetir, é prévia. Se você sabe que há possibilidade, por exemplo, de fazer alegações orais, por que você não vai fazer um roteiro? Se você sabe que testemunhas serão inquiridas, por que você não separa o depoimento dessas testemunhas, né, com antecedência, estuda o que elas já prestaram de depoimento na delegacia para tentar uma contradição em juízo? Isso tudo é indispensável, tá?
E mostro que vai de encontro com a estratégia defensiva que você já definiu lá no momento em que você fez a defesa técnica. Ok, pessoal? Então era isso. Hoje a minha ideia era falar para vocês, né, sobre estratégias durante a EJ. Amanhã eu vou continuar com novas estratégias defensivas, que eu acho que esse ponto é muito importante. É importante que o criminalista saiba usá-las adequadamente. Quem quiser entrar em contato comigo para falar sobre o grupo do WhatsApp, para saber sobre esse curso que eu estou promovendo de estratégias defensivas, um valor promocional para vocês ainda. Eu sei que muitos têm dificuldade no início da carreira. Então, aí é só entrar em contato. Nessa parte descritiva do vídeo, eu coloquei aqui o WhatsApp. Então, você entra, manda uma mensagem para mim, que eu terei um enorme prazer de falar com vocês. Tá bom, pessoal? Então, olha só, muito obrigada pela companhia agora de manhã cedo. Desejo para vocês um ótimo dia de muita produtividade. E amanhã, se Deus quiser, a gente se vê. Forte abraço para todo mundo. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal.